Deus esconde grandes coisas atrás de pequenas coisas. Nós dizemos isso porque estamos meditando no livro de Lucas, essa semana, capítulo 3, fala ali sobre o batismo de Jesus, e ali diz que Jesus estava orando no momento do batismo e os céus se abriram. Provavelmente Jesus estava numa fila, porque a Bíblia diz que multidões procuravam João Batista para passar pelo batismo. Então, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ali como servo dos servos, o Cordeiro Imaculado, se identificando com os pecadores ali na fila de um batismo e orando, não distraído, não irreverente, ali orando. Na fila, o Espírito Santo então se manifesta numa forma de pomba, os céus se abrem. Quantas vezes nós perdemos a bênção de Deus? Por que o céu não se abre? Porque nós não nos submetemos, por exemplo, a uma autoridade que Deus estabeleceu. Jesus era o Messias, Jesus era primo de João Batista, Jesus era 6 meses mais velho do que João. Porém, Mateus e Marcos, não em Lucas, ali está registrado que ele diz para João, dizendo o seguinte: vamos fazer assim, o que assim? Que ele deveria ser batizado por João, porque João estava questionando, João dizendo assim: eu é que deveria ser batizado por você e não o contrário. E Jesus diz o seguinte: não, que assim seja, para que se cumpra toda a justiça. E Jesus cumpriu toda a justiça, e os céus se abriram. E o que é cumprir toda a justiça? De novo, ele, Rei dos Reis, ele, Senhor dos Senhores, se submetendo ao ministério de João, porque o Pai assim estabeleceu. Tantas pessoas perdem a bênção porque não cumprem toda a justiça, porque não se submetem, porque têm dificuldade enorme de respeitar a autoridade, respeitar alguém que talvez não tenha o conhecimento que ele tenha, que ela tenha, não tenha o tempo, a experiência que ela tenha, que ele tenha, e simplesmente desrespeitam. Sabe você, quando você desrespeita a mão do corpo de Cristo, né? Que Cristo é o cabeça desse corpo. Quando você não respeita o ministério da mão, você não respeita o cabeça que estabeleceu a mão, já dizia o Otmani, aquele grande líder e mártir chinês. Quando você não respeita o ministério dos olhos, você não está respeitando o cabeça que estabeleceu os olhos ali para exercer a sua função. Então, cumpra toda a justiça. Entre na fila. Eu sempre brinco, eu costumo dizer que tem gente que quer estrear. Tem gente que não quer começar, tem gente que não quer iniciar, perseverar, começar de baixo, não é? Como Jesus ali, se identificando com pecadores, servo dos servos. E dessa maneira, os céus se abriram. Que você e eu possamos aprender muito com isso. Possamos ter muito cuidado, muita reverência, muito respeito pela ordem estabelecida, por aqueles que estão acima de nós, aqueles a quem Deus colocou também para estarem conosco, lado a lado, servindo. A gente tem esse coração voluntário, esse coração de Jesus, como Paulo diz em Filipenses 2, verso 5 em diante: tenham o mesmo sentimento que houve em Jesus. E ali diz que ele tomou a forma de servo, que ele, sendo Deus, ele não se ufanou por conta disso, ele se esvaziou, a si mesmo, foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome acima de todo nome. Creia, seja simples, respeite, entra na fila, não fure fila, comece de baixo, não estreie, comece, e os céus vão se abrir também sobre a sua vida. Forte abraço.